Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso evangelho deste sábado da quarta semana da Quaresma, dia 5 de abril. É uma alegria contar com a sua presença, com a sua companhia, para que juntos possamos meditar a riqueza do evangelho de hoje, que ouviremos João capítulo 7, versículos do 40 ao 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, em que a gente vê todos esses embates, essas discussões por causa da identidade de Jesus. Quem é esse Jesus? Será que ele é o profeta? Será que ele é o Messias? A gente ouve a palavra dizendo que houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. E assim se cumpre uma palavra que Jesus havia dito, né? "Eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a divisão." Divisão não no sentido de inimizade, de guerra, mas de decisão. Nós precisamos tomar partido a respeito de Jesus. Não podemos permanecer em cima do muro. Nós vemos a atitude de Nicodemos, que mesmo sendo fariseu, estava com seu coração aberto a Jesus. E quando ele tenta ponderar, dizer que era preciso um julgamento justo a Jesus, ele já é criticado, já é acusado de fazer parte da turma de Jesus. Mas a identidade de Jesus é assim, ela causa divisões. É preciso entender que nessa dinâmica da guerra espiritual, nós precisamos tomar partido realmente e sermos a favor ou contra Jesus. Não dá para a gente se posicionar em cima do muro. Nós percebemos alguns erros, né? Mas a Escritura diz que o Messias virá de Belém, e aqueles que falam nem sabem que Jesus nasceu em Belém, por isso ele é a realização dessa profecia. Muitas vezes o desconhecimento de quem é realmente Jesus nos afasta dele e cria tanta divisão entre nós. Muitas vezes dizemos que somos cristãos, mas não conhecemos quem é Jesus de fato. E a nossa vida muitas vezes nos mostra que não entendemos nada do que ele falou, do que ele fez, do que ele ensinou. E às vezes nós parecemos esses perdidos aqui que
não sabem nada, falam sobre Jesus, mas realmente não conhecem Jesus. Esse é o grande risco que nós também corremos, o de falar sobre Jesus, o de levar o nome de cristãos sem conhecer Jesus, sem conhecer a sua palavra, sem estarmos abertos para a transformação que Ele pode realizar na nossa vida. É bonito no Evangelho de hoje ver que os guardas, ouvindo Jesus falar, também eram transformados. E a palavra de Jesus conquista aqueles que estão de coração aberto. Quem está fechado e decidido a não ouvir, Jesus não obriga, mas aqueles que dão uma brecha, que dão um espaço para que Jesus possa falar e mostrar o seu amor, o seu poder, também eles acabam se convencendo. Que assim seja o nosso coração, não fechado, enrijecido, mas que o nosso coração esteja aberto, para que Jesus também mude a nossa opinião, mude o nosso olhar para a vida, mude as nossas manias, mude todo o nosso ser. Senhor, nesse tempo da Quaresma, nós também queremos ser transformados pela Tua Palavra, pelos Teus ensinamentos. Nós queremos conhecer quem Tu és, Jesus. Não apenas de ouvir falar, mas a partir de uma experiência de encontro de amor contigo. Muda o nosso coração, dá-nos a coragem e a decisão de sermos Teus, de darmos a vida por Ti, se preciso for. E que desça sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um sábado muito abençoado. Não esquece de acompanhar também hoje o Retiro de Quaresma e fique sempre com Deus.